Acesse no YouTube. Pregações com o Bispo Roberto de Souza e ouça as melhores pregações a qualquer hora do dia. Agora, na tela do seu computador, você encontra pregações de conhecimento. O homem criou a televisão e ele fez o manual. O homem criou um som e ele fez o manual. O homem criou um barco e ele tem o manual, tem a sua planta. O homem cria uma casa e ele tem a engenharia, ele tem a planta. E Deus criou o planeta Terra e você tem a Bíblia, o manual de Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do planeta Terra. Deus que manda, Deus que desmanda, Deus que sabe de todas as coisas. Palavras de sabedoria, de conforto. Quantas tribulações, quantos problemas você não já venceu? Lembra? Esse é apenas mais um vento que está soprando na sua vida. E é mais um dos ventos que Jesus vai aquietar. Hoje, eu te digo, Jesus acalma a tempestade. E palavras de avivamento. O inferno hoje tá igual um gato amarrado no saco tomando paulada. Grita aí, Satanás, dá um berro de pato, fogo no lombo do cão, em nome de Jesus Nazareno, Rei dos Reis. O Bispo Roberto de Souza espera você no YouTube. A Hora da Verdade, a palavra de Deus, agora com a voz do Bispo Roberto de Souza em todo o planeta Terra. Acesse Pregações do Bispo Roberto de Souza no YouTube. Aqui quem está falando é o Bispo Roberto de Souza. E eu gostaria de comunicar a todos que estiverem ouvindo esta palavra um anúncio muito importante da parte do Senhor. Hoje é dia 4 de junho de 2014. Hoje é um dia de quarta-feira e eu me encontro agora gravando esta palavra dentro do estúdio que é na igreja às 16 horas da tarde. Lembrando, hoje, quarta-feira, 4 de junho de 2014. Eu tenho algo para te anunciar da parte de Deus. Principalmente para você que é homem de oração, homem que se preocupa, homem que confia nos profetas de Deus, homens que acreditam na revelação divina, homens que temem a Deus e crê nos profetas. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, está escrito: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e profetas. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 7. No dia de hoje, eu tenho algo muito importante para falar da parte de Deus. Hoje, quarta-feira, 4 de junho de 2014. Quando eu me
encontrava deitado nos meus aposentos, a voz do Senhor veio até a mim e me mandou que eu anunciasse isto que vai ser falado aqui nessa palavra, para que Ele não viesse cobrar de mim os acontecimentos, a ira dele que não venha cair sobre a minha pessoa, para que eu pudesse abrir a minha boca e anunciar esta palavra, o que Deus me falou nesta manhã de quarta-feira, 4 de junho de 2014, para uma média que eu ouvia a voz do Senhor umas 5 horas da manhã. Deus, o Todo-Poderoso, falou comigo para anunciar sobre uma grande catástrofe que está prestes a acontecer na vida de pessoas, mortandades, coisas levianas que estão prestes a acontecer. Catástrofes horríveis, que quer dizer mortandade. Eu quero te falar o que significa catástrofes. Eu me encontro agora com um dicionário em minhas mãos. Catástrofes significa acontecimentos lastimoso ou funesto, calamidade, coisas ruins. O que significa então fúnebre? Coisas fúnebre. Abrindo o dicionário e pesquisando, e as coisas fúnebres significa relativas à morte, aos mortos, ou coisas a eles relacionadas. Funerário, funeral, funério, mortuário, que significa mortandade. Deus tem me incomodado alguns dias antes dele falar abertamente no meu espírito, para falar de coisas levianas, de acidentes, de coisas ruins. Nós bem sabemos que nós, homens de Deus, que temos que pronunciar coisas boas, que da nossa boca saia somente coisas maravilhosas, coisas boas. Mas eu não estou lançando sobre a sua vida uma profecia de maldição, e sim, como um profeta, eu estou te anunciando o que Deus falou com o bispo Roberto de Souza nessa madrugada. É uma coisa triste, mas é uma coisa que nós temos que acreditar, nós temos que dar crédito. Eu quero falar com você, meu amado, que está com sua vida, que não está em dia, que não está com sua vida no altar, para que você se conserte, porque o Senhor me mandava falar sobre catástrofes, coisas horríveis, coisas levianas, que estão para acontecer em poucos tempos. Vai acontecer uma grande coisa horrível no planeta, vai acontecer coisas ruins. Nós bem sabemos que Deus está para fazer a sua justiça na terra. Nós bem sabemos que Deus existe e Ele é poderoso. Mas como homem de Deus, profeta de Deus, ministro do Evangelho de Jesus Cristo, ungido a bispo, um homem conhecedor da palavra e ouvinte da própria voz do Deus, ouvi Deus falar comigo. Fala sobre catástrofes. Essa noite de madrugada eu escutei a voz do Senhor e disse: anuncia para que a minha ira não caia sobre a sua vida. Não é pela vontade minha própria que eu estou aqui. Eu estou aqui avisando o que Deus me pediu para avisar, que a terra está indo para um lado da justiça de Deus. Você que é homem de oração, ora pela sua família, ora pelos seus filhos. Você que é crente, amado amigo, você que é pastor, você que é missionário,
você que é um presbítero, você que é um evangelista, você que é um cooperador, você que é um homem de Deus, usado por Deus, eu te peço a sua ajuda em oração, porque essa palavra que Deus me manda anunciar agora é uma palavra forte sobre mortandade. Deus manda e me mostrava coisas ruins, coisas muito ruins, acontecimentos horrendos acontecendo. Mortandade. É tempo de buscar a Deus, é tempo de nos arrependermos dos nossos pecados, é tempo de pedir a Deus perdão. Você que é homem de oração, você que é mulher de oração, busca a Deus enquanto se pode, busca a Deus mais ainda, guerreia pelo algum parente seu, porque o tempo está perto. Jesus falou que chegará como um ladrão, quer dizer que vai pegar de surpresa. E a mortandade, as coisas levianas, horrendas que estão acontecendo, ainda não é o que Deus manda anunciar, que está prestes a acontecer coisas horríveis, coisas tristes, coisas que vão machucar pessoas. Deus me mostrava muito sangue, muita morte, mortandade uma atrás da outra, muitas pessoas mortas. Isso tem me preocupado, porque Deus me mostrou esse sonho hoje, no dia de quarta-feira, 4 de junho de 2014. Deus falou comigo de madrugada por volta de 5:30 da manhã. Isso me deixou preocupado, porque a voz dele ainda falou em sequência comigo, se eu não anunciasse que a ira dele viria sobre a minha vida. Eu estou aqui fazendo o que Deus me mandou. Eu estou aqui falando o que Deus tocou, o que Deus falou comigo. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, o meu gosto, ou de pessoas que só querem ouvir coisas boas. Mas nós temos que acreditar e saber que toda a palavra de Deus é bíblica e profética, e toda profecia está se cumprindo. Quando Deus me mostrou essa visão e falou comigo, eu fiquei muito preocupado, muito tribulado. E estou agora abrindo a minha boca. E agora são 16h05. E eu quero estar falando com você sobre isso. As mortandades. A Bíblia não esconde isso, esses acontecimentos. Está escrito na Bíblia, tem várias passagens. Passagem dos últimos dias. Pais contra filhos, filhos contra pais, mortandade, guerra, rumores de guerra. Lembra? Deus sabe de tudo, meu amado. Não se esqueça que Deus me deixou preocupado nesta madrugada. Na Bíblia Sagrada está escrito, no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os teus pintos, debaixo das tuas asas, e tu não quiseste. Então o que eu quero falar para você é baseado a respeito disso, que nós estamos aqui revelando, anunciando fatos reais que estão prestes a acontecer. Eu te peço, você que é homem de oração, você que é mulher de oração, para dobrar o seu joelho, para buscar mais, dedicar mais às coisas de Deus, porque o fim está próximo. Jesus está voltando. Deus me falava sobre acidentes, mortes, coisas ruins, pessoas tramando a morte de pessoas, sangue, derramamento de sangue. Logo eu, bispo, que gosto de falar umas palavras bonitas, palavras abençoadas, palavras de profecias, de bênção, de prosperidade, mas Deus me mostrou agora, nessa madrugada de hoje, quarta-feira, 4 de junho de 2014,
fala com o meu povo a respeito de catástrofes, coisas ruins, levianas, que no dicionário eu posso te mostrar agora o que significa, para você não passar despercebido e não dizer a ninguém que não foi avisado por um profeta de Deus. Catástrofes, acontecimentos lastimoso, funesto, calamidade. Vamos agora ver o que significa funesto. Significa fúnebre, relativo à morte, aos mortos, coisas relacionadas a funeral, morte, sangue, derramamento de sangue, mortandade. Isto me deixou hoje, nesse dia de hoje, quarta-feira, 4 de junho de 2014, muito preocupado, porque esse Deus Todo-Poderoso ao qual eu sirvo, me deu essa missão de anunciar isto, para que talvez você venha buscar mais a Deus, para que você venha se arrepender mais a Deus, para que você venha acreditar mais no poder de Deus, na profecia, nas revelações, para que você venha acreditar que Deus está te chamando para o conserto, para que mal nenhum, para que mortandade nenhuma, para que catástrofe nenhuma venha interferir a sua vida. Olha, nós estamos nos últimos dias, coisas ruins estão para acontecer, coisas malignas. Satanás tem uma grande ira, porque ele sabe que o fim está próximo. E ele, sabendo que o fim está próximo, ele vai fazer derramamento de sangue, vai tirar a vida de muitas pessoas, pessoas morrendo, mortandade, catástrofes acontecendo, mortandade, coisas horríveis, horrendas estão acontecendo, e vai acontecer porque está escrito na palavra de Deus. Eu não sei se vai acontecer uma grande coisa no planeta, porque Deus me falou mais detalhes, mas tudo que Ele falou, avisa o povo sobre catástrofes, coisas horrendas, porque vão acontecer. E ainda disse comigo, que se eu não avisasse o povo, que a ira dele cairia sobre a minha pessoa, para que eu pudesse abrir a minha boca. E eu sou um profeta de Deus, um homem corajoso, um homem que não tem medo, e que sei quem fala comigo, e bem sei da sua existência, e conheço o seu poder. Eu, Bispo Roberto de Souza, estou te anunciando, e se Deus pediu para anunciar, para você ouvir essa palavra, certamente, meu irmão, para que você esteja preparado. Para você que não está em dia com Deus, se conserta. Você que ainda está amigado, se case. Você que está em prostituição, para de prostituir. Você que rouba, para de roubar. Você que mata, para de matar. Porque se você crê na vida eterna, se você crê na salvação, se você crê na vida após a morte, não duvida dessa profecia, porque quem vai cumprir é Deus. Porque aquele que fala é o que cumpre com a sua palavra. Como você viu, amado, Deus não vai deixar as coisas acontecerem sem revelar aos teus profetas, aos teus servos. E Deus, essa noite, nessa madrugada, me acordou com a sua voz. Nesta madrugada, dia 4 de junho, quarta-feira de 2014, pela média de 5h30 da madrugada, da manhã. Avisa o meu povo, fala, abre a tua boca a respeito de catástrofes, coisas horríveis, coisas ruins, mortandade, sangue, derramamento de sangue, acidente, coisas ruins
coisas que vão acontecer. Por isso Deus está avisando. Você, meu Deus, você, meu amigo, coloque a sua casa em dia. Ponha a sua vida no altar. Você que gosta das coisas de Deus, você que busca a salvação, resolva todos os seus problemas para que o inimigo não ache brecha na sua vida. Eu não sei se vai acontecer uma coisa ruim no planeta Terra com muitas pessoas em algum ponto do planeta. Se vai acontecer uma coisa muito grave que vai tirar a vida de muitas pessoas. Eu não sei se a respeito de coisas ruins dias a dia na vida cotidiana de agora em diante, mas eu sei que Deus me mandou falar e eu estou te falando. Não duvida, porque o bispo Roberto de Souza é um profeta de Deus, um homem que ouve a voz de Deus, senão não estaria aqui comunicando a você, não na intenção de te assustar, de te amedrontar, mas comunicar com você da forma que Deus me pediu para falar. Fala com o povo a respeito de grandes catástrofes, coisas horrendas, horríveis, coisas não desejadas aos seres humanos em suas vidas. Sangue, morte, acidentes, coisas ruins, significa isso. Como eu te disse, eu não sei se é uma grande coisa que está para acontecer na terra, porque Deus me falou em poucos dias que aconteceria coisas ruins, uma coisa muito ruim. Eu não sei se seria na vida cotidiana, não interpreta errado, que nem eu entendi mais ainda. Se seria no dia a dia, ou se seria uma grande coisa que aconteceria, um fato muito grande no planeta Terra. Mas como homem de Deus, ministro da palavra, homem conhecedor da palavra, homem ouvinte a voz de Deus, homem que ouve a voz do Todo-Poderoso, eu creio que Deus está com você agora, que Deus está te comunicando para um conserto, para uma salvação, porque Jesus se encontra às portas. A Bíblia fala a respeito de guerra, rumores de guerra, mortandades, que haveria falsos cristos. Tudo está se cumprindo. Nós temos que nos preparar para a volta de Jesus Cristo. Hoje eu me encontro neste dia de quarta-feira preocupado, gravando agora neste momento esta palavra para você que Deus vai colocar para ouvir ela agora. Você que está aí ouvindo, eu não sei aonde, para você se preparar. Esqueça um pouco as coisas materiais e terrenas, porque catástrofes vão acontecer agora no planeta Terra, porque eu conheço o Deus que eu sirvo e sei que a sua palavra não volta atrás. Hoje, quarta-feira, 4 de junho de 2014, às 5h30 da manhã, por esta média, eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Fala com meu povo. E Deus deixou uma cobrança em cima de mim, do bispo Roberto de Souza. Ainda assim, falou: se você não falar, a ira de Deus cai sobre a sua vida. E eu tenho que falar. Eu tenho que abrir a minha boca. Eu tenho que acreditar que o meu Deus está falando isso com você, amado, para que você venha buscar a sua salvação, para que você seja anunciado, para que você seja avisado antes que esse grande mal aconteça no planeta Terra, para que você venha se encontrar cheio de Deus na sua vida, cheio do Espírito Santo de Deus, ao qual disse o Senhor Jesus: eu não vos deixarei órfão, mas enviarei o Espírito Santo de Deus, proteção de Deus. A Bíblia, no livro de Salmos 91:7 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você que tem Deus, busca mais. Você que tem alguém que está querendo salvar, manda essa pessoa ouvir essa palavra.
Essa palavra vai estar também na YouTube. Você pode acessar na YouTube. No YouTube você vai acessar Pregações do Bispo Roberto de Souza. E você vai ver essa palavra com o título Catástrofes. Infelizmente, um nome dolorido, um nome que eu não gostaria de estar anunciando, mas a gente que é servo de Deus, a gente que conhece Deus e tem intimidade com Deus e ouve a voz de Deus, nós também tememos a Ele, porque existem cobranças espirituais e carnais de Deus em cima das nossas vidas. A Bíblia diz: se você não falar com o ímpio, que Deus cobraria de nós, os homens de Deus, o derramamento do seu sangue. Olha, amigo, confia, porque o bispo sabe o que está falando e sabe quem fala com ele. Eu sei quem fala comigo. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Lembra desta data de hoje, quarta-feira, 4 de junho de 2014. Deus acordou o bispo, que sou eu, Roberto de Souza, para anunciar catástrofes. E ainda me disse: se eu não anunciasse, que a ira dele cairia sobre a minha pessoa. E eu conheço, se um diabo tem o poder de perturbar uma pessoa, pior é Deus, meu amigo, que criou o diabo. E eu conheço meu Deus, e tenho intimidade com Deus, e creio que se Deus me mandou avisar, porque esse mal vai acontecer. E se você é um homem que confia em Deus, você que crê em Deus, no poder de Deus, na proteção de Deus, começa a clamar a Deus, como está escrito na Bíblia: clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Lembra deste grande anúncio. Lembra do que Deus me mandou passar para o planeta Terra hoje, quarta-feira, 4 de junho de 2014, e me encontro eu agora dentro da igreja gravando. São exatamente 4 horas e 15 minutos. Gostaria eu de estar falando uma coisa maravilhosa, de uma bênção sobre a sua vida, mas lembra, a Bíblia também está escrita que Deus é amor, mas é fogo consumidor. E tudo que você tem que fazer para se livrar de um grande mal que está para cair sobre essa terra, sabe o que você tem que fazer? Busca a Deus, clama a Deus, ora a Deus, dedica mais o seu tempo a Deus, desliga mais das coisas materiais e terrenas, confia que Deus vai proteger a sua vida, a sua casa, a sua família. A Bíblia diz: bendito os que confiam no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor são como árvores plantadas à beira do ribeiro. Proteção de Deus, amigo. Confia. Mas se você não está em dia com Deus, se conserta, porque Jesus está voltando. Coisas malignas vão cair sobre a terra. Apocalipse já fala sobre essas coisas terríveis que estão para acontecer. Apocalipse já anuncia essas coisas horríveis. Lembra? Você pode ouvir essa pregação novamente no YouTube. Acessa na internet YouTube. Digita no seu computador no YouTube Pregações do Bispo Roberto de Souza, e você vai ver o título dela, se chama Catástrofes, ao qual Deus falou comigo nesta madrugada. E eu me encontro preocupado desde a hora que Ele falou comigo até agora, porque a Bíblia diz que coisas horrendas aconteceriam nos últimos dias.
pais contra filho, filho contra pais, mortandade, coisas ruins. A Bíblia já anunciava sobre os fins dos dias. Apocalipse já anuncia muitas coisas horríveis, coisas malignas. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 6: e ouvires de guerra, de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Deus está te avisando. Então vos hão de entregar para ser atormentados, e matarão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Meu amado e meu amigo ouvinte da palavra de Deus, você que confia nos profetas, busca sem cessar, confia, porque eu escutei a voz de Deus nitidamente. Não é nada de se estranhar para nós que somos crentes, que já sabemos a respeito dos últimos dias, dos acontecimentos que estão acontecendo, mas isso eu já prego há muito tempo, acontecimentos reais que acontecem, mas Deus me mandou pregar hoje. Anuncia ao povo catástrofes. Hoje, quarta-feira, 4 de junho de 2014, eu ouvi a voz de Deus por volta de 5:30 da manhã. Estou agora, a parte da tarde, às 4 horas e alguns minutos, anunciando o que Deus mandou, para agora tocar nas rádios, no YouTube, pregações Bispo Roberto de Souza, para você mostrar às pessoas e ficar preparado, porque coisas ruins estão para acontecer. Infelizmente, eu não sou um profeta de maldição, mas eu sou boca de Deus, e por ser boca de Deus, nós somos movidos por Deus, pelo seu Espírito, para anunciar as coisas que vão acontecer. Gostaria eu que não acontecesse, mas eu não posso passar por cima da Bíblia do Senhor, por cima das coisas que estão escritas no planeta Terra, que iriam acontecer. Por cima da palavra de Deus ninguém pode passar. O que nós temos que fazer depois de ouvir o anúncio de Deus? O que nós temos que fazer depois de Deus falar conosco? Correr, assustar, fugir da cidade? O mundo está acabando? Eu não estou anunciando que o mundo está acabando. Eu estou somente anunciando o que Deus mandou. Catástrofes, que significa mortandade, mortes, coisas ruins, coisas horríveis, levianas, coisas terríveis. Eu não estou aqui para te assustar. Não estou falando que o mundo vai acabar, porque não foi isso que Deus falou comigo. Eu não estou aqui querendo que você fuja com medo, porque a Bíblia diz: a hora e o dia ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, somente a Deus. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Porém aquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então o perceberam até que veio um dilúvio e os levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Se Deus está avisando agora, se você ouviu agora,
Não se dê tanto nas suas coisas pessoais. Dedica a sua vida agora a Deus, para que no dia da ira Ele venha te proteger. No dia da angústia Ele venha salvar a sua alma. Confia. Terra, manto, anagasúpia. Olha, de todas as revelações que Deus já me passou, nenhuma se falhou. E de todas as revelações que Deus já me passou, desta madrugada, de quarta-feira, 4 de junho de 2014, por volta de 5:30 da madrugada, foi a que me deixou mais preocupado. Porque catástrofes, não estamos falando da morte de uma pessoa, de um acidente casual. Não estamos falando de uma simples morte, um acidente. Simples não, perdão. Não estamos falando de acidentes cotidianos, como já acontece nos dias de hoje. Mas quando Deus manda avisar, é porque será uma coisa pior do que os acontecimentos dos dias de hoje. Eu não sei aonde Satanás está tramando. Eu não sei aonde Satanás está tentando tirar a vida de grande quantidade de pessoas. Eu não sei aonde Satanás está planejando em acabar com uma grande quantidade de seres humanos. Mas eu sei que se você crê em Deus, você pode me ajudar em oração. Você pode me ajudar a clamar mais a Deus agora, para dar livramento aos seus familiares, à sua família, aqueles que você ama, aqueles que são seus amigos e seus inimigos, porque nós não devemos desejar o mal para ninguém. Confia nesta palavra de hoje, porque foi o próprio Deus que mandou anunciar. O dia e a hora do fim do mundo ninguém sabe. Ninguém pode pregar fim do mundo, mas acontecimentos Deus me mandou pregar. Deus não passa por cima da sua palavra, que não vai fazer nada sem avisar os seus servos e os seus profetas. Confia, manto. Deus está te avisando. Ponha a sua casa em ordem. Ponha a sua vida no altar, porque coisas levianas, horrendas, catástrofes está para acontecer. Uma coisa horrível, terrível. Mas para você que crê em Deus, que tem Deus, você tem que crer na proteção de Deus. É tempo de se humilhar perante a potente mão de Deus. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 7: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos teus servos e profetas. Deus me revelou essa madrugada, e cabe nós agora ficarmos em oração. Ajuda aquele que você tem que ajudar. Chama para a igreja aquele que você vê que tem salvação. Busca, faça por onde. Eu quero te dizer que o tempo está curto, porque a palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu sararei a sua terra. A profecia está se cumprindo. Fim dos tempos está acontecendo. Catástrofes estão acontecendo. E uma grande coisa ruim, certamente, pior do que as que já acontecem, como nos dias de hoje, está perto de acontecer. Porque Deus me falou, nesta quarta-feira, 4 de junho de 2014. Isto me deixou preocupado. Por volta das 5 horas
2h30 da madrugada. Eu me encontrava com o meu amigo Everson e a sua esposa Jeane, hospedado aqui na igreja, e ele viu a hora que eu acordei, 5h30 da manhã, levantou também, ouviu abrindo a porta da igreja, e eu contei para ele que Deus acabou de falar comigo, por volta de 5h30, e Deus também já tribulava a mente dele naquele momento, com sonhos de mortes e mais de mortes. Amigo, Jesus está comunicando com aqueles que há de se salvar, para buscarem a Deus, para se consertarem, para buscar uma santidade com Deus, para firmar com Deus, repreendendo principalmente esse espírito de andarino que anda sobre a terra, pessoas que não têm paradeiro, pessoas que estão visitando a igreja e não firmam, não alicerçam em uma igreja, e que não tem um pastor. Eu estou te chamando para ser uma ovelha, para segurar na mão de Deus e na mão do seu pastor, firmar na sua igreja. Se você é um homem de Deus, que sua igreja está em dia com Deus, e ficar quieto sobre a proteção do Altíssimo. A Bíblia diz no livro de Salmos, está bem claro: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é a casa de Deus, irmão. Dentro da igreja há a proteção de Deus. Você firma os seus pés dentro da casa de oração, busca mais, clama mais, porque o Senhor mostrava catástrofes acontecendo, com quantidades grandes, coisas levianas, coisas ruins, mortandade, funebres, funeral, relacionado a mortes, derramamento de sangue. Isto me deixou preocupado, mas nós temos que crer na promessa de Deus sobre as nossas vidas. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Promessa de Deus, proteção de Deus, mas para aqueles que buscam a Deus e confiam em Deus. A Bíblia diz, o Senhor fala: eu tenho um compromisso com aqueles que têm comigo, com os que me amam. Acredita que vai haver proteção para você? Acredita que vai ter proteção divina sobre a sua vida, que mal nenhum chegará à sua tenda. Se você ouvir essa palavra e acreditou, e você vai ver com seus próprios olhos a salvação de Deus, a proteção de Deus sobre a sua vida. Hoje, você não considera que o bispo está fazendo uma pregação. Hoje, o bispo está fazendo um grande anúncio para todos aqueles que confiam em Deus. E os que não confiam, busca Deus, porque o tempo está curto. Catástrofes horrendas vão acontecer, porque Deus falou. E só a misericórdia de Deus para nos livrar de coisas ruins, levianas, mortandade. Vigia, orar e vigiar, para não perder a sua salvação. Lembra que o dia de hoje é quarta-feira, 4 de junho de 2014. Foi a hora que Deus falou comigo, 5h e 30 da madrugada, para anunciar catástrofes, coisas ruins, coisas horrendas, funebre, morte para o povo. Infelizmente queria eu anunciar coisas lindas e coisas maravilhosas para a tua vida, prosperidades e bênção, mas Deus me escolheu
Roberto de Souza para falar contigo hoje sobre catástrofes. E se você está ouvindo esta palavra, é com você que Deus está falando. Põe a sua vida no altar, para que esteja proteção do Espírito de Deus sobre a tua vida. Você que está desentendida com seu marido, se conserta. Você que está desentendido com seu filho, se conserta. Você que está amigado, se conserta. Você que rouba, se conserta. Você que mente, não minta. Você que deseja algo do próximo, não deseja. Amado e amigo, você que ama mais as coisas materiais do que Deus, amai a Deus sobre todas as coisas. Porque o que falou com o bispo nessa madrugada de quarta-feira, 4 de junho de 2014, foi o Deus de Israel. O Deus que sabe de todas as coisas, sabe do futuro. Lembra? Jesus, como o bispo costuma falar, toda palavra de Deus é limpa e pura, escudo para os que confiam nela. Pessoas só falam de 10 mandamentos. Se fosse para ser só 10 mandamentos, nós não carregaríamos uma Bíblia, carregaríamos uma folha, porque os 10 mandamentos cabem dentro de uma folha. E o que Deus escreveu em Apocalipse está se cumprindo. As coisas que Deus escreveu em Apocalipse não estavam escritas nos 10 mandamentos, estão se cumprindo. Você que gosta somente dos 10 mandamentos, passa a gostar também de revelações divinas, passa a gostar também de profecia, porque são dons espirituais dados por Deus. Dom de cura, dons de profecia, dons de revelação. Você que gosta somente dos 10 mandamentos, você que se preocupa somente com o sábado, se preocupa também com o pecado. Porque Jesus veio tirar o povo não do sábado, mas do pecado. O pecado é pior do que o sábado, porque o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Jesus veio buscar as almas e não o sábado. Os seres humanos valem para Deus mais do que o sábado. Lembra? Confia no bispo. Preocupa em guardar o pecado, em ficar às vezes guardando o dia inteiro o sábado. Preocupa mais em guardar as roupas curtas, o nudismo, as coisas ruins, as prostituição, as mortes, as mentiras, as traições, o adultério. Isto é que está entristecendo a Deus. Confia no bispo, confia em Deus. Sai do pecado, porque vai acontecer catástrofes, coisas ruins, e você vai ser protegido não pelo sábado, mas por Deus, porque Deus é tudo em primeiro plano. Amai a Deus sobre todas as coisas. Confia, terra, confia, manto. Ensina o povo a sair do pecado. Ensina o povo a sair da prostituição. Ensina o povo a sair do adultério. Ensina o povo a amar a Deus sobre todas as coisas. E nisso o povo terá a salvação de Deus. Olha, a proteção do Espírito Santo é para aquele que é limpo de mão e puro de coração. Deus está falando hoje. Deus está tentando te livrar de mortandade, de catástrofes, coisas ruins, mortandade, a qual eu me encontro com o dicionário e posso te falar o que significa catástrofes. Acontecimentos lastimosos ou funesto, calamidade. Foi o que Jesus falou, que haveria guerras e rumores de guerra.
fúnebre, relativo à morte, aos mortos ou coisas relacionadas funerário, funeral, mortuário, mortandade. Olha, toda a Bíblia é sagrada, não somente os 10 mandamentos, porque você estudando a Bíblia, você também chega nos 10 mandamentos. Jesus é amor, e veio te ensinar a amar e sair do pecado. Jesus veio salvar o povo do pecado. Lembra do que o bispo está te avisando, e anuncia aos seus amigos, anuncia esta palavra. Não estava nos 10 mandamentos, e Jesus Nazareno disse, quando ele entrava em Jerusalém, que a cidade se encontrava linda e adornada, e a passagem se chama a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando ele entrava em Jerusalém, ele chorou. Uma das partes que mostra Jesus chorando, chorou porque a cidade de Jerusalém se encontrava linda e adornada, maravilhosa, e as pessoas não entendiam porque ele estava chorando. A cidade se encontrava maravilhosa e ele chorava, e as pessoas não entendiam. Está escrito, quando ele entrou em Jerusalém, chegando à cidade, ele chorou porque ela estava linda e maravilhosa e poderosa. Mas ele chorava porque ele via naquele momento que os homens não estavam enxergando. Não estava escrito nos 10 mandamentos, mas está acontecendo nos dias de hoje, que um dia estaria sitiada com trincheiras, com soldados, rumores de guerra, como está nos dias de hoje, bombardilhada. Amigo, tudo o que Jesus falou se cumpriu e está se cumprindo. Olha, toda a palavra de Deus é pura, limpa, escudo para os que confiam nela. Por que eu estou te falando isso? Para que você creia que não só os 10 mandamentos, mas toda a palavra de Deus é um ensinamento perfeito. Está se cumprindo. Queremos dizer então que Jesus é poderoso para termos a salvação pela fé, pela graça, pelo arrependimento, pela remissão dos nossos pecados. Nós temos que acreditar em Jesus Nazareno. Se não crermos em Jesus Nazareno, não teremos salvação pela graça, porque pelos 10 mandamentos ninguém está salvo. Teríamos que voltar para a lei para sermos apedrejados, pelos nossos pecados. E Deus perdoa pecados. Mas se não tivesse vindo Jesus e estivéssemos ainda nos 10 mandamentos, quem hoje herdaria o reino de Deus? Ninguém venceu os 10 mandamentos. Para isso Jesus veio à terra, para nos dar o arrependimento, para sermos salvos pela graça, pelo amor, pela misericórdia, pela mudança de vida, pelo conserto, pela palavra de Deus, pela rendição dos pecados, como está escrito, que Ele veio para nos salvar do pecado, nos tirar dos pecados, e Ele veio para os pecadores. Então quer dizer que nós não vencemos os 10 mandamentos. E depois de aceitarmos Jesus, nós nos rendemos aos pés do Senhor e nos consertamos. Então eu quero te dizer que se não viesse a Jesus Cristo vindo à terra, nós não teríamos salvação e nem esperança de vida eterna. Lembra? Jesus veio para os pecadores. Pedro, homem de Deus, discípulo de Jesus Cristo. Mas quando Jesus foi a primeira vez até ele, o que ele respondeu para Jesus?
afasta de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Pedro era pecador, nós éramos pecadores. Pedro então estava longe de vencer os 10 mandamentos, mas pela graça, pela fé, pela salvação, pela promessa de Deus, que veio enviado o teu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Pedro tem salvação, assim como você também hoje tem salvação. Se você olhar somente para os 10 mandamentos, você vai ser apedrejado. Você não sobe e nem vive aqui embaixo. Mas se você olhar para Jesus Nazareno, que perdoa os seus pecados, que venceu a morte, que veio nos ensinar a perdoar, a andarmos em mansidão, acreditarmos em Deus, aumentarmos a nossa fé, o nosso amor por Deus, o amor por Deus, amai a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas, nós alcançaremos a salvação de Deus. Mas, se você não crê em Jesus Cristo, você não tem salvação. Marcos 16, 15. E estes sinais seguirão aos que creram em meu nome: expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Confia, colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Os profetas continuam salvando o povo para dar honra a Jesus Cristo, ao seu Pai, o Todo-Poderoso. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Mortandade, catástrofes, coisas horrendas. O que Deus me falou nessa madrugada para anunciar ao planeta Terra está para acontecer em poucos dias. Coisas ruins, derramamento de sangue. Eu não posso parar, Deus pode. Ainda que for profético, que seja Apocalipse, não para, não tem como parar, porque Deus não volta com a sua palavra. Mas temos como ter livramento de Deus, temos como ter proteção de Deus sobre as coisas levianas, horrendas, mortandade, catástrofes horríveis que estão prestes a acontecer. Temos proteção divina, temos Espírito Santo, temos confiança em Deus. Salmos 91, 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Lembra? Bendito os que confiam no Senhor. Lembra? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Lembra? O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Confia, meu amado. Os dias estão próximos. Você que conhece a palavra de Deus e teme a Deus, busca salvação, não saindo desesperado, nem atemorizado, nem assustado, mas fica onde você está, confiando que Deus protege até um fio do seu cabelo. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Lembra? Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente, e nem sequer um fio do seu cabelo foi queimado. Lembra de Daniel na cova dos leões? Amado, os leões serviram de travesseiro para Daniel. Mal nenhum chegará à sua tenda. Anjos de fogo, de poder, serafins, querubins e anjos de fogo
Eu profetizo sobre a sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida a glória de Deus, a Shekinah de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida a proteção divina de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Eu profetizo sobre a sua vida salvação, libertação, amor, justiça e muitos longos anos de vida. Que o diabo não consiga tocar em você com essas catástrofes que estão para acontecer na terra, porque ainda que vão se acontecer, mas Deus tem o poder de livrar a sua alma, de livrar o seu corpo. Deus tem o poder de te desviar das coisas ruins. Ora a Deus quando sair da sua casa, pedindo a Deus agora proteção sobre catástrofes, coisas horríveis, mortandade, ao qual Deus falou comigo nesta madrugada de quarta-feira, 4 de junho de 2014, por volta de 5h30 da madrugada. Para mim é de manhã. Amado, não brinca com as revelações divinas. Não brinca com as coisas de Deus, porque Deus não envergonha os seus. Deus não envergonha os seus profetas. Quem falou comigo foi o Todo-Poderoso, e não só uma, mas muitas vezes eu ouço a voz de Deus, e tudo que Ele fala é porque Ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Porque Ele diz: eu sou o mesmo de ontem, eu sou o mesmo de hoje, eu sou o mesmo de antigamente. O Deus que protegeu os seus, Ele protege você. Ele protege todos que guardam as suas leis e os seus mandamentos. Mal nenhum chegará à sua tenda. Vigia, porque são dias difíceis, dias de coisas horrendas, dias de catástrofes, a qual Deus me revelou neste dia de hoje, quarta-feira, 4 de junho de 2014. Existem palavras que falam sobre casos e acontecimentos. Você pode pegar sua Bíblia e ler no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 45. Você pode abrir no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36. No livro de Mateus 24, 15. Mateus 24, 6. Você vai ver coisas que eram anunciadas. Apocalipse. O tempo está curto. E tudo que nós temos que fazer é orar a Deus. Tudo que nós temos que fazer é pedir a Deus arrependimento, como fez aquele homem, Zaqueu. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrava para ser hóspede de um homem pecador. Quando Jesus entrava na casa de Zaqueu, a qual está escrita em Lucas, capítulo 19, versículo 7. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo tudo quadruplicado. E disse-lhe Jesus que hoje veio a salvação a esta casa, pois também este filho de Abraão, porque o Filho do Homem não veio buscar e salvar os que haviam se perdido. Ele veio buscar os que haviam se perdido. Deus quer você, antes que esse mal, grande mal,
que o Senhor me anunciou essa madrugada aconteça. Busca arrependimento, busca salvação, busca misericórdia, chora nos pés de Jesus, tenha um compromisso com Deus, entra para uma igreja de crente e busca o Deus vivo, porque o Deus vivo, como a mim tem me protegido, como a milhões de pessoas nesse planeta Terra, Ele tem protegido. Deus tem derramado sonhos em pessoas, anunciando o fim dos tempos, mostrando a pessoas os últimos dias. Deus tem mostrado a pessoas visões do mundo acabando, visões para pessoas verem e acreditarem que os dias estão difíceis. Você pode ver que Deus comunica em sonho e pessoas não estão entendendo as revelações divinas de Deus. Deus conversava com o profeta Samuel, conversava com os seus profetas, todos os profetas, com Moisés. Deus mostrava para Daniel sonhos reais e acontecimentos vindouros que não aconteceram, mas que ainda iam acontecer. Lembra? O nosso Deus mostra sonho a pessoas na terra, muitos sonhos, para que as pessoas entendam e buscam a Deus. Se Deus está mostrando sonho do fim do mundo, se Deus está mostrando sonhos de coisas ruins, de morte, de sangue, não é para você ficar aí na sua casa contando para as pessoas o sonho, mas sim para você correr para a igreja e buscar a salvação de Deus. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 17: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os ossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre todos os meus servos, como ele me fez comigo, eu, bispo Roberto Souza, essa madrugada. E minhas servas naqueles dias profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Busca a salvação. Ainda há uma esperança. No fim do túnel existe uma luz, e essa luz se chama Jesus Nazareno. Você é especial para Jesus Cristo. Você vale mais do que ouro, você vale mais do que diamante. Se você crê em Deus, nenhuma catástrofe vai alcançar a sua vida, nem a sua família, nem aos seus filhos. Mal nenhum chegará à sua tenda. Se você crê nessa revelação divina, a qual Deus revelou ao bispo Roberto de Souza, nesta quarta-feira, 4 de junho de 2014, por volta de 5:30 da manhã, que haveria um grande derramamento de sangue, catástrofes, coisas horrendas, levianas. Está escrito em Apocalipse: caiu a grande Babilônia, e se a terra agora se encontra coito de todo espírito imundo e aborrecível, demônios, espírito das trevas, espíritos noturnos, sombra, vultos. Demônios estão aumentando, demônios estão perturbando as pessoas. E nós, homens de Deus, pastores, ministros do Evangelho de Jesus Cristo, nós te falamos: os demônios não permanecem na vida do crente. Aquele que é crente
os demônios não aguentam. Na igreja de crente, nós expulsamos os demônios. Nós profetizamos vida e vida com abundância. É o que eu profetizo hoje sobre a sua vida. Mas depende de você. Busca a Deus, se renda a Deus, confia na palavra de Deus, confia na revelação divina, que Deus falou que haveria catástrofes sobre a terra. Hoje, quarta-feira, 4 de junho de 2014. Coisas ruins, sangue, mortandade, demônios destruindo a vida de pessoas, Satanás se reagrupando no inferno para armar uma cilada, para fazer uma grande catástrofe, para tirar a vida de bilhões de pessoas. E se você não crê nessa palavra, porque eu não vos disse, mas assim disse o Senhor dos Exércitos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, é que vos anuncia esses acontecimentos. É como a gente costuma falar: põe a sua barba de molho, vigia, ora e vigiar, porque o fim está próximo. Jesus está voltando. Confia nesta palavra profética de hoje. Catástrofes, qual Deus revelou ao bispo Roberto de Souza nesta quarta-feira, 4 de junho de 2014, às 5h30 da madrugada, a qual até agora eu me encontro tribulado, preocupado, não com a minha vida, porque a minha é de Deus. Não tenho medo, mas com a vida daqueles que não conheceram ainda o nosso Deus. Confia em Deus. Para um pouquinho, freia, stop, para um pouquinho de se preocupar com as suas coisas terrenas e materiais. Vai dobrar o joelho para Deus. Você precisa de Deus. Deus é Deus sem você. Mas você sem Deus, você não é ninguém. Não tem proteção contra catástrofe. Uma grande catástrofe Satanás está armando contra o planeta Terra. Lúcifer, certamente com a sua artilharia de demônio, estão planejando um grande fato ruim, uma catástrofe, para tirar a vida de pessoas. Mas pelo nome de Jesus Cristo eu creio que você terá salvação, em nome do Senhor Jesus Cristo. O meu Deus tem proteção para você. Não tenha essa palavra hoje como uma pregação, mas tenha ela como um anúncio profético. Ouça essa palavra, não da boca de um homem comum, mas da boca de um homem que é boca de Deus, profeta de Deus. Ponha sua vida no altar, para que o inimigo não toque em ti. Eu te deixo um grande abraço. Eu creio que você já entendeu essa revelação divina. Eu creio que você vai anunciar e avisar para os seus amigos o que Deus revelou para o bispo Roberto de Souza. Um fato horrível que está para acontecer, fatos e mais fatos, catástrofes com S no final, não só um. Confia nesta revelação que Deus avisou para o bispo Roberto de Souza e anuncia. Se ele quiser ouvir essa pregação qualquer hora do dia, no seu computador, acessa na internet, abre no YouTube e acessa catástrofes. Primeiramente você vai digitar pregações do bispo Roberto de Souza.
E em seguida, você vai ver a pregação com o título Catástrofes. Infelizmente, mas foi o que Deus comunicou comigo e agora com você. E você que crê na salvação, orar e vigiar. E tudo que eu, homem de Deus, posso fazer por você é um momento de oração. Juntos nós oramos a Deus. Altíssimo Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, derrama a tua graça sobre o planeta Terra. Meu Deus, protege aqueles que vão se salvar. Meu Deus, dai cobertura, derrama Espírito Santo. Meu Deus, abençoa os pequeninos, abençoa, meu Deus, livra do sangue, livra da catástrofes, livra de toda a mortandade, livra das coisas horrendas, livra das mortandades, livra da catástrofes, livra do sangue, meu Pai, que o diabo quer derramar sobre a terra, livra o povo de toda a mortandade, de todo acidente, de toda maldição, abençoa, meu Pai, proteja os seus, proteja aqueles que te buscam, que te amam, dá entendimento àqueles que não conhecem a tua palavra, derrama um espírito de sabedoria, de ciência, de conhecimento da sua palavra, derrama temor. Eu profetizo temor ao povo, Pai, ao teu povo humilde. Salva o teu povo, ó Pai, liberta aqueles que te amam e que te buscam. É tudo que nós te pedimos. Lembra dessa pregação de hoje, quarta-feira, 4 de junho de 2014, a qual Deus me comunicou que haveria uma grande catástrofe no planeta. Não sei aonde, não sei com quem e nem sei o lugar. E não estou te colocando com medo. Estou apenas anunciando somente o que Deus me mandou anunciar. E ainda disse que a ira dele cairia sobre a minha pessoa se eu não anunciasse. E que eu me arrependeria depois. Longe de mim a ira de Deus. Eu quero o amor de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Simplesmente estou aqui como mensageiro de Deus, para que você tenha salvação, proteção de Deus e busque mais a Deus. Nós vamos terminar esta palavra agora. Eu só te peço para você crer no salmo que o bispo sempre fala. Salmo 91, 7. 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Confia em Deus nessas horas. É o único que pode nos livrar das mãos de Satanás. Agradeço por você que ouviu. Um abraço do bispo Roberto de Souza. Se você quer mostrar essa pregação para alguém, acesse no YouTube Pregações do bispo Roberto de Souza, a qual o título é Catástrofes. Eu não posso aumentar e nem mais diminuir. Falei somente em cima do que Deus me mandou anunciar, para não me passar por mentiroso, longe de mim. Eu te agradeço. Um abraço do bispo Roberto de Souza. Acesse no YouTube Pregações com o bispo Roberto de Souza e ouça as melhores pregações a qualquer hora do dia. Agora, na tela do seu computador, você encontra pregações de conhecimento. O homem criou a televisão e ele fez o manual.
O homem criou um som e ele fez o manual. O homem criou um barco e ele tem o manual, tem a sua planta. O homem cria uma casa e ele tem a engenharia, ele tem a planta. E Deus criou o planeta Terra e você tem a Bíblia, o manual de Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do planeta Terra. Deus que manda, Deus que desmanda, Deus que sabe de todas as coisas. Palavras de sabedoria, de conforto. Quantas tribulações, quantos problemas você não já venceu? Lembra? Esse é apenas mais um vento que está soprando na sua vida. E é mais um dos ventos que Jesus vai aquietar. Hoje, eu te digo, Jesus acalma a tempestade. E palavras de avivamento. O inferno hoje tá igual um gato amarrado no saco tomando paulada. Grita aí, Satanás, dá um berro de pato, fogo no lombo do cão, em nome de Jesus Nazareno, Rei dos Reis. O Bispo Roberto de Souza espera você no YouTube. A Hora da Verdade, a Palavra de Deus, agora com a voz do Bispo Roberto de Souza em todo o planeta Terra. Acesse Pregações do Bispo Roberto de Souza no YouTube.